Bom dia, tá? Eu vou mostrar alguns casos para vocês. É basicamente a rotina de análise do radiologista, como vocês devem analisar, né, os exames, tá? Esse é um paciente de 39 anos com quadro de uma síndrome gripal, tá? Tosse, dispneia e febre. Vocês já devem estar imaginando o diagnóstico nos dias atuais, o que pode ser isso, tá? Então, a primeira coisa, quando se faz, é analisar a radiografia simples, essa radiografia digital feita na hora da tomografia. Antes de fazer a tomografia, esse paciente fez essa radiografia digital, tá? Então, você nota talvez um discreto redução da transparência nos ápices pulmonares, mostrando como a radiografia pode ser pouco sensível, tá? Nessa análise. Aqui é a radiografia do perfil, tá? Na radiografia simples, você deve sempre comparar um ápice com ápice, terço superior com terço superior, terço médio com terço médio, base com base pulmonar. Tá? Depois você analisa, então, analisou o parênquima pulmonar, depois você analisa a superfície pleural, né? Vê os seios costofrênicos, que analisa os seios costofrênicos, que aqui, quando tiver líquido, você vê se tem líquido, você vai obliterar os seios costofrênicos, se a superfície pleural é lisa, se tem algum pneumotórax, não tem. Depois você analisa o mediastino, como eu falei. Então aqui, essa linha aqui é linha da artéria subclávia esquerda, a crosta da aorta, o arco médio, que é formado pelo tronco da artéria pulmonar e pela auriculeta do átrio esquerdo. A outra borda é a borda do ventrículo esquerdo. Do lado direito, você tem uma linhazinha aqui embaixo, que é a linha da veia cava inferior. Essa linha baulada aqui é o átrio direito. Essa linha vertical é a linha da veia cava superior. Essa imagem aqui, ó, que fica sobre o bronquiofonte direito, é a crosta da ádicos, tá? Essa outra imagem aqui é a crosta da aorta e essa linha que se segue aqui é a linha para-aórtica. Nós já discutimos isso nas linhas mediastinais. Essa outra linha aqui, oblíqua no mediastino, né, é a linha pleuro-asgo-esofágica. Tá? Então, depois você analisa as partes moles, a estrutura óssea, ver se tem alguma lesão óssea. Essa é basicamente a avaliação de uma radiografia simples, né? Opa. Tá? Depois, o negócio ficou meio maluco agora. Deixa eu segurar aqui, porque isso. A gente vai ver a tomografia desse paciente, né? Então, a tomografia você vai analisar em dois tempos, tá? Uma é com a janela para mediastino. Janela. E outra é com a janela para o pulmão. Essa é a janela para o mediastino, que nós chamamos, janela para partes moles. O que é janela? Geralmente, o olho humano, normalmente o olho humano, ele só consegue ver 32 tonalidades de cinza. Tá? Mas na tomografia, você tem a densidade metálica, que é em torno de 3.000 unidades Hounsfield, pode chegar até 3.000 unidades Hounsfield, e a densidade negativa, que é a densidade do ar, que é geralmente menos 1.000, menos 1.500 o ar pode chegar. Então, se você ver todas as densidades possíveis, você não vai conseguir ver contraste entre as estruturas.
Então, na janela do mediastino, existe um centro, vocês podem ver aqui em cima, sempre toda tomografia tem o centro que é level, né? O centro dessa janela aqui é 40. E a largura, o width, que é a largura dessa janela. O que significa o centro? Então, a imagem central tá em torno de 40, que é a densidade média da musculatura, das partes moles, é em torno de 40. Tá? E a largura, então, até mais 440, tá? Vai se tornando cada vez mais branco. E até menos 360 vai se tornando cada vez mais escuro. Tá? Então, você está vendo as tonalidades de cinza nesse espectro de menos 360 a mais 440. Então, você consegue reduzir, melhorar o contraste entre a gordura, que é preta, e a musculatura. Então, você consegue ver nessa janela, janela para mediastino, a gente vai rever aqui agora a anatomia que a gente consegue desenhar. Então, estou subindo o corte. Aqui é a traqueia. Antes de entrar no introito torácico, aqui do lado da traqueia, um pouquinho mais densa, é a tireoide normal. Traqueia. Eu vou descendo um pouquinho o corte. Né? Vou descendo vendo a traqueia. Aqui atrás da traqueia tem o esôfago. Vou descendo um pouquinho mais. Aqui eu vejo 4 bolinhas, né? Então, aqui é antes, aqui é a subclávia direita, carótida direita, carótida esquerda e subclávia esquerda. Então, está bem alto. Aí eu vou descendo um pouquinho mais, você vê que esses dois bolinhas se juntam. Então, vão formar o tronco braquiocefálico direito, tá? Que vai emergir da aorta. Aqui a carótida esquerda emerge, a carótida esquerda como a subclávia esquerda emergem diretamente da aorta, tá? E anteriormente aos vasos arteriais, você vai ver esse aqui é o tronco braquiocefálico venoso, tá? Que se vai juntar com outro tronco braquiocefálico da direita, você vai ver juntando aqui, se juntou, então vai ver aqui formando a veia cava superior. Então, logo abaixo da emergência dos grandes vasos, né? Aqui você tem vasos e gordura. Aqui atrás o esôfago, aqui a traqueia. Aí ele vai descendo, você vê a crosta da aorta. Você vê a crosta da aorta, vai descendo. Aqui são pequenos linfonodos que são normais, umas bolinhas menores que 1 centímetro. E logo aqui embaixo, tá vendo essa estrutura aqui? É a crosta da Beasgos que vai dar na veia cava superior. Tá? Ele vai descendo mais. Eles são pequenos linfonodos. Tem, alguns linfonodos têm uma densidade central de gordura, que é tipicamente linfonodos benignos. Então, acabou a crosta da aorta. Então, a crosta da aorta está aqui em cima. Acabou a crosta da aorta. Esse espaço de gordura aqui chama-se janela aortopulmonar. Isso é um local onde reflete o nervo laringeu recorrente. Tá? Então, é um local que quando existe metástase de pulmão para linfonodo, é um local frequente de acometimento. Tá? E logo embaixo você vai ver a artéria pulmonar, que é o brônquio, a artéria pulmonar esquerda, que vai passar por cima do brônquio-fonte esquerdo. Aqui é o brônquio pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, e vai passar anterior à carina. Você pode ver aqui, ó, a traqueia, ela vai se bifurcar. Então, abaixo dessa bifurcação é a carina. Tá? Esse paciente tem alguns linfonodos pequenos na carina. Tá? Essa aqui é gordura. Então, a aorta ascendente, o tronco da artéria pulmonar. Vamos descendo, vamos descendo. Então, vai começar a aparecer o átrio esquerdo. Aqui é o átrio esquerdo. Essa imagem aqui é o átrio esquerdo. O átrio esquerdo vão convergir 4 veias. As veias pulmonares
superior direita, superior esquerda, inferior direita, inferior esquerda. São 4 veias que convergem para o átrio, tá? Então, aqui, a aorta, que já está quase ao nível da sua crosta, da válvula aórtica. Você vai ver aqui que é quase nível, que aqui é o ósteo coronariano. Aqui você vê um vasinho aqui, ó. É a artéria coronária descendente anterior. Pode ver aqui. Aqui eu tenho outro ósteo coronariano, que é a direita. Vai dar essa artéria. Desculpa, tocar o telefone. E logo aqui a artéria coronariana direita aqui. Tá? E vamos subir mais um pouquinho. Voltar. Estou subindo, você vai ter que entender as estruturas. Tá? Então, aqui a veia cava superior vai dar no átrio direito. Vai estar aqui no átrio direito. Né? Aqui o ventrículo direito, ele é anterior. Né? O ventrículo esquerdo é lateral à esquerda. Você tem, eu sei onde está o ventrículo direito, que eu vejo a artéria descendente anterior, que geralmente passa anteriormente ao septo interventricular. Tá? E só para vocês fazerem uma revisão da anatomia do mediastino. Tá? Então, aqui do lado, aqui, ó, essa imagem aqui, que você vai ver até lá em cima, vamos... Aqui é a veia asgus. A veia asgus, aqui é a veia asgus, até passar pela crosta da asgus e desembocar na veia cava superior. E descendo ela aqui, ó, é a veia asgus, tanto que aquela linha peroasgo-esofágica, ela se reflete aqui. Aqui a coluna vertebral, aqui o canal vertebral e o espaço paravertebral. Tá? Só para vocês checarem. Tá? Então, essa janela é a janela que você estuda o mediastino, estuda o coração, estuda a musculatura, estuda os planos gordurosos. Tá? Então, aqui já começou a aparecer o fígado. Né? Aqui o fígado. Aqui já embaixo já o baço, o estômago. Tá? Só para vocês irem revendo a anatomia e estudarem a anatomia. A tomografia, quando é a tomografia de 64 canais, como é esse aparelho, os cortes são isotrópicos, eles têm o mesmo milimetragem, tanto cranial, lateral, anteroposterior. Então eu posso reconstruir as imagens em qualquer plano sem perda de qualidade. Então aqui, esse é um plano axial. Esse é o plano axial. Eu corto o abdômen, o tórax, transversalmente. Eu posso também fazer reconstruções coronais. Isso que é uma reconstrução coronal. Você, tipo, é igual uma radiografia. Você vê o paciente de frente. Tá? Então, essa é a mesma estrutura aqui. A aorta descendente. Vou acompanhar aqui a aorta descendente. A aorta descendente, ela vai fazer a crosta da aorta, aquela imagem, a crosta da aorta. A crosta da aorta. A artéria subclávia esquerda. Tanto que ela se lembra aquela linha no raio-x de tórax? Então, a parte superior, depois da crosta da aorta, que faz o contorno do mediastino, é a artéria subclávia esquerda. Tá? Vou andando um pouquinho mais para frente. Vou ver a artéria carótida esquerda saindo da aorta. E aqui eu vou ver o tronco bracocefálico saindo da aorta também. E ele vai se dividir em subclávia direita e carótida, a carótida direita. Então, eu vou chegar um pouquinho mais para frente. Vou ver esse vaso aqui, que é o tronco bracocefálico venoso, que vai se juntar com a veia cava superior, com a veia, outro tronco bracocefálico, e vai formar a veia cava inferior, que vai ser aquele contorno lateral superior do tórax. Tá? Serve muito bem para vocês ir um pouquinho para frente.
Você vê aqui o átrio direito. O átrio direito. Né? Aqui é o nível da válvula aórtica, a aorta ascendente, e aqui, bem anterior, você vê a câmara de saída do ventrículo direito, aqui a artéria pulmonar, então, a artéria pulmonar, ela vai se dividir, né? Então, a artéria pulmonar direita vai passar anterior à carina, a artéria pulmonar esquerda vai passar por cima da carina. Aqui é a carina, né? A traqueia, brônquio do lobo superior, brônquio intermediário, brônquio do pulmão esquerdo, que vai dar o brônquio do lobo superior, tá? Pode ter sequências melhores para estudar isso. Então você pode fazer cortes axiais, como mostramos, como podemos fazer cortes também sagitais. Isso é o corte sagital. Tipo, você corta, seria o perfil no raio-x mais cortado, né? Que vale o perfil. E você pode janelar. O que é janelar? Eu mudar, tá vendo? Estou mudando. Tá vendo? Olha aqui, eu mudo a largura e o centro da imagem. Como eu botei o centro, quase a largura em 1, então fica tudo branco e preto. Então, se eu mudar o janela aqui, apertar aqui para vocês, eu vou mudando. Eu estou aumentando a largura, aumentando o nível. Então, eu estou botando aqui uma janela para estudar o mediastino. Tá? Então, são um corte sagital. Esse que é o corte sagital. Equivale a um corte no perfil. Nesse corte sagital, eu vejo muito bem aqui o ventrículo direito, a câmara de saída do ventrículo direito, dando na artéria pulmonar. Tá? Aqui a crosta da aorta, aqui é o brônquio-fonte visto de frente, né? Brônquio-fonte esquerdo, traqueia, brônquio-fonte direito. Coisa que é importante para vocês, que é da anatomia, vocês reverem a anatomia, que o brônquio-fonte direito, né, é um brônquio-fonte mais verticalizado, enquanto o brônquio-fonte esquerdo é mais horizontalizado. Por que essa importância? Vocês vão ver no dia a dia, quando vocês fizerem intubação dos pacientes, a tendência do tubo orotraqueal, ele é ir sempre para a esquerda, para a direita, desculpa, porque é mais reto para o tubo entrar. Então, é uma preocupação quando você intuba o paciente, você possa ver intubação seletiva. Então, você deve escutar sempre o lado esquerdo, porque se estiver aerando o tubo, o pulmão esquerdo, não houve intubação seletiva. Uma intubação seletiva geralmente é a direita. Tá? Então, o conhecimento da anatomia é fundamental para tudo. Tá? Tanto para o diagnóstico, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Tá? Então, o segundo passo que existe na tomografia, vou puxar aqui, é a janela para pulmão. Por que janela para o pulmão? Que janela é essa que eles chamam janela para o pulmão? Então, vocês vão ver que a largura, o centro, o level, é menos 130. Então, é a densidade próxima à estrutura que eu quero estudar. O pulmão tem densidade negativa. Então, boto o centro dela numa altura onde eu quero estudar, que é uma altura negativa. Tá? Eu boto ela bem larga, tem a largura de 1481. Então, ela é larga porque eu consigo ver a diferença de densidade. Já existe um contraste natural entre o ar e as partes moles dos vasos. Tá? Então, eu vou conseguir ver muito bem os vasos e o parênquima pulmonar nessa janela que a gente chama de janela para pulmão. Esse paciente, como eu falei, a gente tinha comentado no início, ele tinha uma síndrome respiratória aguda.
tá? E tem várias opacidades. Vocês podem ver, isso aqui são opacidades. Aqui em cima você pode ver o parênquima normal. E aqui em cima você está vendo, aqui embaixo você está vendo várias opacidades. Opacidades em vidro fosco. O que é opacidade em vidro fosco? Aumenta a densidade do parênquima pulmonar, mas não oblitera a trama broncovascular. Tá? Então você está vendo várias opacidades em vidro fosco. Várias opacidades em vidro fosco, com predomínio periférico, bilateral, difusas, acometem basicamente esse paciente em torno de 40% do pulmão. Como que eu avalio essa extensão? Deve ter escutado muito hoje em dia. Extensão, acometimento 25 a 50%, acima de 50% é grave. Eu sei aonde estão os segmentos pulmonares e dou um ponto para cada segmento, se for parcial. Se for total de todo o segmento, eu dou 2 pontos. Então, nesse paciente, acometeu todos os segmentos pulmonares, mas poupou apenas os segmentos apicais dos lobos superiores, que não tem nada. Aqui em cima não tem nada. Então, ele tem um acometimento, não chega a ser de 50%, vai dar nesse paciente como um acometimento moderado, né? Você já sabe o diagnóstico desse paciente. Esse paciente é uma pneumopatia por Covid, né? Que a gente não para de escutar em todos os lugares e ver quem está fazendo, está no pronto-socorro, está vendo isso o tempo todo, a todo momento, tá? Então, essa que é a janela que nós chamamos de janela para o pulmão. Outra sequência que nós utilizamos é a mesma coisa com janela para pulmão, nós chamamos cortes de alta resolução. Porque qual a diferença daqueles cortes que nós vimos? A gente também estuda o parênquima pulmonar, mas qual a diferença da tomografia convencional para alta resolução? Na alta resolução os cortes são bem fininhos, em torno de 1 milímetro. Tá? Existe um algoritmo para reconstruir as imagens que ela acentua os contornos. Então, a alta resolução eu consigo ver muito bem, vejo melhor os bronquifontes, as paredes dos vasos, a parede dos brônquios. Tá? Outra revisão de anatomia importante para vocês, que no pulmão, sempre ao lado, um brônquio e uma artéria. Sempre ao lado de um brônquio tem uma artéria. Um brônquio e uma artéria. Um brônquio e uma artéria. Por que isso é importante? Porque a relação do tamanho entre o brônquio e a artéria é sempre de 1 para 1. Quando existe bronquiectasia, o brônquio fica mais dilatado do que a artéria. E quando tem hipertensão pulmonar, a artéria fica mais dilatada do que o brônquio. Então essa relação geralmente permanece de 1 para 1. E a alta resolução me dá mais detalhes do parênquima, das estruturas pulmonares. As veias pulmonares, né, elas geralmente vão convergindo para um vaso maior, tá? Elas são interlobulares. Elas são interlobulares, enquanto os brônquios e artérias são intralobulares. Tá? Então, esses são os cortes de alta resolução, que é padrão também. Outra sequência que a gente utiliza na tomografia, nem sempre é de rotina, mas utiliza com frequência, são aquisições em expiração. Tá? Você manda o paciente expirar para estudar o paciente. Por que a gente faz isso? Existem algumas doenças, principalmente doenças pequenas de vias aéreas, a asma é uma delas, a mais comum, no qual o ar entra, mas como os brônquios têm redução de calibre, o ar entra, mas não sai. Então, cria-se um mecanismo valvular e você vê umas áreas mais hipertransparentes pelo acúmulo de ar e outras menos transparentes. Por alterações das vias aéreas, a gente chama isso de perfusão em mosaico. Tá? Então, uma sequência que se utiliza é a obtenção da imagem em expiração. Outra imagem que é utilizada também chama-se sequência MIP, Maximum Intensity Projection, projeção de intensidade máxima. Por que utiliza isso? Porque geralmente a tomografia ele faz cortes finos, 10
de 10 a 1 milímetro. E às vezes você pode passar por cima de pequenos nódulos, como esse caso aqui, ó. Fez um MIP. O que é um MIP? Você projeta tudo que tem densidade alta num plano só. Tipo, você faz uma projeção sobre um plano só e fica mais fácil de você ver toda a vasculatura, né, como nesse caso aqui, e fica mais fácil ver também pequenos nódulos quando eles têm, quando ocorre aqui. Está vendo um pequeno nódulo aqui, fica muito mais fácil ver nessa projeção do que você ver num corte fino que pode, na respiração, você pode deixar de ver. Então você utiliza essa sequência MIP, tá? Pode ser num plano axial, como pode ser num plano coronal, como esse aqui, tá? Estuda muito bem a vasculatura, chegando os vasos, tá? E outra sequência que é utilizada é a sequência mini-MIP. Você faz a mesma projeção, mas só que você não dá ênfase às áreas de menor densidade. Então você consegue ver muito melhor a traqueia, os brônquios, fontes. Se tiver alguma alteração na traqueia e brônquio, você consegue ver muito melhor. Você consegue janelar e ver melhor isso. Tá? Então, esse aqui é um paciente com pneumopatia por Covid, classicamente, tá? E que serviu para a gente estudar e ver as principais, como se deve analisar cada radiografia. Tá? Então,